Primeiro passo em relação a suplementar cálcio. Qual é a recomendação desse guideline europeu sobre esse ponto? Então, o que eles colocam é que a gente deve priorizar a dieta para suplementar o cálcio. Eu nunca tinha lido sobre isso em relação a hipopara, sabe? Tem uma grande questão aí a gente não costuma fazer, principalmente aumentar muito a ingestão de laticínios, até porque a gente sabe que é um paciente com hiperfosfatemia, os laticínios têm fósforo, então a gente tem esse cuidado, né? Agora, eles não colocam no guideline que é laticínios à vontade, à torta e à direita. Eles dizem que é de 800 a 1000 miligramas por dia. Então a orientação deles é: comece orientando a dieta 800 a 1000 miligramas por dia, comece o calcitriol junto, que é a vitamina D ativa, e vamos acompanhar para ver se vai dar certo. Se não funcionar, né, aí você começaria o sal de cálcio, suplemento. Claro que aí vem a questão, tá aí o fósforo. Porque quem é que trata a hiperfosfatemia do paciente com hipopara? O sal de cálcio, quelando o fósforo no intestino. Porque o calcitriol, que está ali para normalizar o cálcio, também está contribuindo para piorar a hiperfosfatemia. Porque está aumentando a absorção. Eu estou dando laticínio. No laticínio tem fósforo, né? Então eu não sei se é tanto paciente assim que vai conseguir controlar só com a dieta. Né? Eu acho que aí, quando o fósforo começar a subir, a gente vai acabar tendo que ir para um sal. Mas se o paciente conseguir, ótimo. Eu acho que é interessante saber que é possível, que isso tem respaldo em guideline, porque se por acaso aparecer um paciente perdido no seu consultório que preencha esse perfil, você sabe que tem respaldo ali para manter ele apenas com a ingestão dietética de cálcio. Talvez aquele paciente aquele que a gente falou, que talvez nem tivesse indicação de tratar, que tá com cálcio já perto do limite inferior da normalidade, que às vezes só com comprimido de calcitriol, às vezes calcitriol até em dias alternados, já vai ser suficiente. Aquele cálcio sérico de 8.1. Isso, aí tá usando, por exemplo, só 2 comprimidos de cálcio por dia. Talvez se você tirar os comprimidos de cálcio e tá um fósforo bom, o paciente até mantenha com a dieta, né? Agora tem que garantir a dieta, né? Que aí nem todo mundo tem essa propensão. Agora, uma coisa que o guideline traz, que a gente fala isso na prática, e que é importante ressaltar, eles ressaltam isso, eu acho que o internacional ele não ressalta como esse ressalta dentro das recomendações principais, é a gente ter o cuidado na hora de dividir o cálcio. A gente tá dando, por exemplo, um sal de cálcio aí, indicou o sal de cálcio tá dando, e às vezes chega aquele paciente tomando 5 comprimidos de uma vez. Não vai absorver, porque o intestino tem um limite de absorção de cálcio, e o limite é 500 miligramas de cálcio elementar. Como assim? Então, se eu estou falando de carbonato de cálcio, sal, 500 miligramas de cálcio elementar é 1.250 de carbonato de cálcio. Ou seja, passou da dose de 1.250 de carbonato de cálcio numa única tomada, não vai, você só está dando comprimida a mais, não vai absorver mais cálcio. Certo? Então, o ideal é fracionar o sal de cálcio, é fracionar essa dose diária, né, em quantas refeições for possível, e lembrar que se você está fazendo carbonato de cálcio, você tem que dar após a refeição, certo? Por quê? Porque o carbonato de cálcio precisa da acidez gástrica. E ele também, aí após a refeição, vai ajudar a calar o fósforo. Sim. Certo? Se for citrato de cálcio e o fósforo não for um problema tão grande, você pode até espaçar, né? Mas o citrato de cálcio, ele não depende dessa acidez. Então, você pode fazer tanto depois da refeição como mais espaçado. Ele até traz essa observação sobre a preferência pelo citrato. Naqueles casos clássicos, né, de pacientes com hipocloridria, pacientes que usam IBP e fizeram alguma cirurgia gástrica, ou nesse exemplo, paciente que não quer tomar o cálcio junto com as refeições, poderia usar o citrato longe das refeições. E outro ponto que eles destacam é que pode sim ser necessário usar doses maiores de sais de cálcio quando você tem outros objetivos, como, por exemplo, quelar o fósforo. Isso, a hiperfosfatemia tá grave, sabe que o produto tá grave, tá alto, vai precisar.